Pra quem ainda não sabe, eu tô produzindo a minha própria HQ. O roteiro tá pronto e atualmente as páginas estão sendo desenhadas. E o meu professor de desenho é o Du Dominici. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui com ele há algum tempo atrás. Acontece que agora ele acabou de lançar um curso online. O Du é especialista em realismo, mas te ensina a desenhar do zero. É bem simples de aprender, porque são vídeos que você pode assistir onde e quando quiser, e com um suporte e apoio personalizado. Eu garanto que a qualidade dele é ótima, tanto que eu faço aula presencial com ele há mais de um ano. E como presente para os inscritos do canal, se você usar o cupom NerdAllStars15, você vai ganhar 15% de desconto no curso. Por isso, clica no primeiro link aqui da descrição para conhecer mais do trabalho do Du Dominici. Fala galera, hoje é dia de Antes de Watchmen Comediante. É uma história da DC, escrita por Brian Azzarello e desenhada por J.G. Jones no ano de 2012. Um personagem feito para ser odiado, um sádico, psicótico, um soldado, um super-herói, mas acima de tudo, um patriota. Independente do título que é chamado, é um personagem extremamente complexo e cheio de camadas. É a personificação do sonho americano, mas esse sonho, na verdade, é um pesadelo. Ele percebeu isso e decidiu se tornar uma paródia da sociedade. Por isso, ele é o comediante. Como o nome sugere, Antes de Watchmen é realmente um prelúdio, uma série de histórias dos principais personagens de Watchmen, abordando um pouco mais do seu passado e de quem eram antes do grande épico de Alan Moore. Eu já fiz aqui o Antes de Watchmen do Rorschach. São histórias independentes, mas se você quiser conhecer melhor todo o conceito da série, dá uma olhada no link aqui na descrição. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, e é muito importante que você me siga no Instagram e no Twitter para ficar por dentro de todas as novidades. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. Antes de qualquer coisa sobre a história da HQ, você precisa entender um pouco sobre história norte-americana. John Kennedy foi o mais jovem presidente dos Estados Unidos, um dos mais queridos pelos norte-americanos. Jovem, bonito, com uma bela esposa, uma filha e um filho, de família diplomata, rico, extremamente carismático, considerado herói na Segunda Guerra Mundial, eleito em plena Guerra Fria e derrotando Richard Nixon, assumiu a presidência em 1961. Era um presidente que apoiava os direitos civis e tudo parecia que poderia melhorar para o país que já era uma superpotência na época. Mas a sociedade era doente demais. A expansão dos Estados Unidos era frequente nesse período também, inclusive com o avanço espacial. Mas o país sofre também com uma derrota na crise dos mísseis em Cuba. E no auge da Guerra Fria, acontece a Guerra do Vietnã, onde o norte comunista daquele país queria dominar o sul capitalista. E para evitar a expansão do comunismo da União Soviética pela região, os Estados Unidos entraram na guerra. Foi um dos combates mais terríveis da história norte-americana, onde o governo mandava milhares de soldados para um conflito considerado sem sentido. É nesse contexto que se passa Antes de Watchmen Comediante. A história começa com Edward Blake, o comediante, levantando de uma cama antes do amanhecer e pegando uma bola de beisebol na cabeceira. Uma bola autografada que dizia "Com amor pra sempre, Jack". O comediante então relembra de uma cena de pouco tempo antes, quando jogava futebol americano com os irmãos Kennedy. O mais jovem ali era Ted, o do meio era Robert, e o mais velho, o presidente dos Estados Unidos, era John, apelidado como Jack. O comediante era um amigo muito próximo dos Kennedy e faria de tudo por eles.
Edward Blake iniciou a sua carreira como super-herói na década de 40 como o comediante. E aqui, em 1962, ele agora trabalhava para o governo dos Estados Unidos, porque ele era um patriota. Mas o comediante sempre foi amoral e por isso fazia o trabalho sujo. Sabendo disso, alguns se aproveitavam, como Jack, a esposa do presidente Kennedy, que lhe dá uma missão. A imagem do presidente e da família perfeita não poderia ser manchada. E rumores indicavam que John tinha um caso com uma jovem estrela muito conhecida, mas que poderia abrir a boca e acabar com a sua reputação. A jovem Marilyn Monroe. Então o comediante sabia o que tinha que fazer. E ele estava nesse lugar agora, onde pegou aquela bola de beisebol assinada com amor Jack, ou seja, John Kennedy. E fazendo com que parecesse um suicídio por overdose, o comediante mata Marilyn Monroe. Por volta de um ano depois, o comediante recebe uma ligação do seu amigo John Kennedy, dizendo que ele é um herói e alguns americanos enxergam o Kennedy como um herói também, então estava na hora deles se unirem. O presidente está preparando alguns homens para serem enviados ao Vietnã e quer que o comediante seja um deles, seja um apoio moral. Mas pouco antes de embarcar, um problema surge. O vilão Moloch foi encontrado produzindo narcóticos num galpão próximo e então o comediante vai até lá primeiro. Ele chega destruindo tudo, atirando nos capangas do vilão e quando finalmente alcança o escritório de Moloch, o encontra chorando em frente a uma TV. Uma cena bem diferente do que ele esperava encontrar. Acontece que naquele momento foi noticiada a tragédia. Em Dallas, no Texas, o presidente John Kennedy sofreu um atentado. Ele foi baleado e morto. Uma notícia que une até mesmo os velhos inimigos. O que aconteceria agora com os norte-americanos? Ninguém sabe. E logo em seguida, Lyndon Johnson assume a presidência do país. Em 1964, o comediante se encontra com Robert Kennedy durante uma luta de boxe entre Muhammad Ali e Sonny Liston. Naquele lugar, Robert comenta que vai seguir os passos do irmão, não para a presidência imediatamente, mas para o Senado. Enquanto o comediante vai seguir o desejo dele e vai para o Vietnã mostrar que aquela é uma guerra que vale a pena. Os Estados Unidos precisam mostrar que o comunismo não pode vencer. Assim, Edward Blake, como comediante, parte até a zona de batalha como conselheiro de guerra. Só que ele tá ali para ação, para mostrar o que os Estados Unidos são capazes de fazer. Com isso, ele parte para a selva para matar Vietcongs, e ele gosta muito daquilo. Quando os Estados Unidos entraram na guerra do Vietnã, os norte-americanos nunca declararam guerra literalmente. Eles apenas mandavam tropas, mas não tinham recursos o suficiente para isso. Então o comediante parte para encontrar um narcotraficante que vivia próximo dali, mas ele não tá ali para caçá-lo. A ideia é usar aquelas drogas para vendê-las nos Estados Unidos para arrecadar dinheiro para o exército. Assim, os cidadãos norte-americanos nem saberiam que estão contribuindo e financiando a guerra, mesmo contra a vontade. Mas algo acontece e a guerra muda completamente. Foi dito que um navio dos Estados Unidos foi atacado por uma patrulha do Vietnã do Norte em águas internacionais. E isso deu liberdade para que o presidente Lyndon Johnson enviasse mais de 500 mil jovens soldados para o combate, sem a necessidade de uma declaração de guerra. Mas nunca houve provas de que esse incidente realmente aconteceu, ou se foi só uma desculpa para que pudessem atacar. Independente disso, o comediante estava pronto para a batalha e para a destruição. Um ano depois de conviver com a guerra, o comediante volta para os Estados Unidos e ao desembarcar do seu avião, ele vê protestos. Pessoas se manifestando contra a guerra, ou seja, contra ele, um herói norte-americano. Nessa época, as pessoas começaram a questionar os motivos dos Estados Unidos em mandar os seus jovens para uma guerra que não era deles.
E isso gerou movimentos hippies, tanto que ao sair do avião, o comediante vê uma jovem no meio de uma manifestação que lhe dá uma flor para que ele a leve ao Vietnã quando voltar. Mas nesse instante, outros manifestantes pró-guerra iniciam um conflito ali mesmo, jogando um tomate no rosto dela, mostrando como quem busca a conversa é vencido pela guerra. O comediante ficou pensando naquilo, como aquelas pessoas não queriam o seu país lutando para ser soberano, até que ele vê que está acontecendo um outro conflito, dessa vez de ativistas buscando direitos civis. A polícia fica de longe evitando um combate direto, até que o comediante chega atirando para descontar a sua frustração. Com um smile amarelo pintado no seu rosto, o comediante diz que aquilo não é passar dos limites, porque não existe limite. As pessoas dizem que aquilo não é só um tumulto, é uma revolução e que ela não vai passar, mas o comediante vai fazer aquilo passar. Ele atira nas lojas em volta, deixando os produtos à mostra, o que faz com que as pessoas comecem a assaltar tudo. Aquilo é o que o povo quer. O sonho americano. O chefe de polícia repreende o comediante por isso, mas ele diz que graças a ele, a tal revolução acabou, e agora eles são como macacos num zoológico. Tanto que o comediante pega fezes de um cachorro ali e joga na cara do chefe de polícia, como um macaco faria. Mais tarde, Edward Blake recebe uma ligação do próprio Robert Kennedy, agora senador, dizendo que o chefe da polícia quer um pedido de desculpas por aquilo, mas o comediante não vai se desculpar. Aqueles tumultos pararam porque ele estava ali, mesmo que fosse só por um segundo, mas naquele segundo pararam porque ele estava ali. Um tempo depois disso, o comediante volta ao Vietnã, onde fica sabendo que Robert Kennedy vai concorrer à presidência dos Estados Unidos. Mas os soldados dizem que ele vai querer acabar com a guerra. Ele vai preferir acabar com tudo diplomaticamente, tirando as tropas do campo de batalha, o que é bom. Mas o comediante quer acabar a guerra como vencedor, como soberano, como um patriota. Edward tenta entrar em contato, mas Robert não atende nenhuma de suas ligações. Então o tempo vai passando e o comediante vê como as pessoas do Vietnã, mesmo as do Sul, não querem a presença deles ali. O exército norte-americano não tem o apoio de ninguém para continuar esse combate. Assim, ele decide agir. Soldados dão a ele LSD, que foi feito em sua homenagem, com o seu símbolo, o smile amarelo do seu bottom. Algo que dizem que não faz o usuário sair do mundo, mas faz o mundo virar o usuário. Assim, o comediante prepara os soldados para então entrarem no seu mundo. Só que ninguém poderia prever o que viria a partir daí. O comediante avança com o batalhão por vilas onde mata todos, independente se são Vietcongs, crianças, mulheres ou idosos. Ele comete um verdadeiro massacre. Ele fazia isso porque a guerra tinha que terminar com os Estados Unidos vencendo. Ele fazia isso porque era um patriota. O mundo não tinha que amá-los, eles tinham que temê-los, porque o medo garante o controle e a paz. Esse massacre foi reportado ao governo, tentando ser deixado por debaixo dos panos, ou tudo poderia sair do controle. Só que esse relatório caiu nas mãos de Richard Nixon, o concorrente à presidência de Robert Kennedy. Devido ao massacre e à má influência que poderia causar aos soldados ou até aos países em volta, o comediante é enviado de volta aos Estados Unidos, mesmo contra sua vontade, em 1968. Ele queria ter ficado na guerra lutando, fazendo o que ele sabe fazer de melhor. O comediante não está feliz com isso, e aproveita para desestressar indo atrás de alguns bandidos. Nesse momento, o Coruja e o Rorschach surgem, dois idiotas brincando de ser super-heróis, atravessando janelas enquanto a porta estava aberta, dizendo que estão rastreando esses criminosos há semanas, mas nunca agiram,
E era por isso que o comediante estava ali, fazendo o trabalho que eles fingiam fazer. Com o Coruja fingindo ser um herói para fugir do perdedor que realmente é. E olhando para o Rorschach, o comediante diz que vê o futuro. E isso não é um elogio. Os dias passam e Robert Kennedy manda uma carta dizendo que precisa conversar com o comediante. Mas antes disso, Edward Blake vai até um clube de strip onde é encontrado por um conhecido que trabalhava no FBI e lhe traz informações. O senador e concorrente à presidência Robert Kennedy vai sofrer um atentado. Um homem com uma lavagem cerebral, usando uma arma qualquer tão forte quanto um estilingue, vai ser o agressor. Algo realmente de amador. Mas talvez de fato isso deveria parecer coisa de amador. E isso vai acontecer porque Robert Kennedy quer acabar com a guerra entrando em acordo e buscando a paz, tirando as tropas americanas do conflito, enquanto Richard Nixon também quer a paz, mas quer a soberania norte-americana e quer vencer a todo custo, até mesmo usando artilharia pesada. Naquela noite, Robert Kennedy surge no quarto do comediante para lhe dizer o que precisava, enquanto o comediante diz que também tem algo para lhe falar. Robert fala primeiro e diz que sabe do massacre que Edward fez no Vietnã e como isso vem sendo acobertado. Mas logo a mídia descobriria e tudo viria à tona. Robert não pode deixar isso acontecer porque cairia sobre ele também. Ele precisa contar ao povo. Nesse momento, então, o comediante diz para que ele não se preocupe. Ele próprio vai assumir o que fez. Assim, nada cairia sobre o Robert. Então, no outro dia, num evento onde o jovem senador faz campanha para conseguir votos para sua presidência, é onde o comediante supostamente assumiria o massacre. Mas ali, Robert pergunta o que era mesmo que Edward queria falar com ele. E o comediante diz que acontece que um louco sofreu lavagem cerebral para atacá-lo, mas isso já era tarde. O homem estava ali disparando contra o senador Robert Kennedy. Então o comediante pega uma arma no meio da confusão, aponta para a cabeça de Robert e diz que vai ficar tudo bem. O comediante fez o que achava que deveria. Ele fez isso porque seu país não poderia ser visto como derrotado. Seu país deveria ser soberano. Ele fez isso porque é um patriota. Mesmo que isso custasse a vida de um grande amigo. Então Edward Blake sai dali com o sangue de Robert espirrado no rosto. O sangue que escorre e suja o seu bottom, sujando o seu grande sorriso de comediante. E é desse jeito que termina a história. Antes de Watchmen comediante, diferente de outras histórias dessa série, não é tão inofensiva assim, porque afeta no que já conhecemos do personagem, parecendo mais que o roteirista não conhecia bem sobre quem estava escrevendo ou não se importou em fazer a sua própria versão. A história da HQ leva o comediante pelos anos e pela história americana, mas de uma forma que acaba confundindo e até mesmo alterando o que conhecemos da sua personalidade original. O Brian Azzarello tentou construir toda uma queda do personagem, desenvolvendo a sua mente doentia e transformando-o no anti-herói que ficou conhecido pela HQ original. Mas parece que ele se esqueceu da cronologia oficial do comediante. Porque em Watchmen, vemos acontecimentos com ele na década de 40 já sendo totalmente sádico e imoral. E aqui na década de 60, as suas atitudes e personalidades acabam se contradizendo, pelo menos no início. Ele já era um sádico amoral anos antes pela sua cronologia. Mas nessa história, o roteirista ainda tenta criar uma espécie de transição da sua personalidade que, na teoria, seguindo os eventos do próprio personagem, não deveria existir mais.
Outro ponto complicado é que para entender a HQ, você tem que conhecer um pouco sobre história norte-americana, principalmente sobre os Kennedy, e entender um pouco sobre a Guerra do Vietnã, coisas que inclusive eu tive que explicar no começo da história para contextualizar. Porque se você lê sem esse conhecimento, o quadrinho é bastante confuso e até mesmo aleatório. Com esse entendimento, aí sim você consegue encaixar os fatos da HQ nos fatos históricos reais, e assim você consegue ter uma leitura muito mais agradável. E aproveitando para falar também para não confundir filme com quadrinho. Aquela história do comediante matar o John Kennedy foi inventada só para o filme, não faz parte da cronologia das HQs. Antes de Watchmen comediante, na verdade serve para contar de forma um pouco mais detalhada acontecimentos que pela HQ original a gente já sabe que aconteceu. E mesmo tendo outros momentos muito mais interessantes para serem abordados, a escolha foi nesse período que é mais fraco para quem não tem um entendimento histórico dos Estados Unidos e de suas guerras. Talvez seria melhor se tivessem abordado outras possibilidades, como a sua relação com a primeira espectral, ou a sua segunda ida ao Vietnã ao lado do Dr. Manhattan, coisas que a gente realmente gostaria e seria interessante de ver. Mas ao contrário disso, temos um roteiro morno e complexo para quem não tem uma bagagem histórica, com uma narrativa às vezes meio confusa e que tem uma boa arte. E assim como o antes de Watchmen Rorschach, a HQ do comediante serve mais pra gente matar saudades do personagem. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais e dá uma passada na loja panodevela.com.br. Compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.